Falando sobre esse assunto, sobre esse desgaste na relação entre Brasil e Estados Unidos, as tensões voltaram a aumentar depois que o governo Donald Trump determinou a retirada de um delegado da Polícia Federal que atuava no país como oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE. A medida provocou reação do governo brasileiro, que respondeu com base no princípio da reciprocidade. Nesse movimento que falamos aí, que amplia as rusgas entre os dois países, justamente em um momento em que havia tentativas de aproximação desde o ano passado. Quem analisa esse cenário e os impactos diplomáticos dessa nova crise é o professor de Relações Internacionais do IDP, Robson Valdez. Doutor Robson, muito bem-vindo, bom dia. Já quero começar perguntando para o senhor o seguinte: é uma crise diplomática de fato ou é uma crise que pode ser contornada? É uma crise ou é uma crise utilitária para o presidente Lula utilizar na campanha eleitoral? Muito bom dia. Bom dia, Neila. Muito bom falar com você, com sua audiência. Bom dia, Felipe. Olha, eu não acredito que seja uma crise, efetivamente, se nós levarmos em conta o conjunto do relacionamento bilateral do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem o maior aporte de capital investido no Brasil. As nossas relações comerciais passam por um momento mais cauteloso por conta das tarifas unilaterais dos Estados Unidos. E eu acredito que estamos diante de uma situação conjuntural em que temos aí uma agenda que envolve a justiça brasileira, o caso do Hamad, que é considerado um foragido da justiça brasileira, que está em solo americano, e acordos de cooperação bilateral na área da segurança pública, da polícia, envolvendo a Polícia Federal, envolvendo uma instituição congênere da Polícia Federal nos Estados Unidos. E o que se coloca, na verdade, como motivo para essa atitude do Brasil em adotar a reciprocidade é a forma como essa situação foi conduzida pelo lado norte-americano, ou seja, dentro dos protocolos de entendimento, dos acordos de cooperação, existe todo um passo a passo para que situações como essa, alegadas pelos Estados Unidos, possam ser, enfim, equacionadas entre as duas partes. E o governo brasileiro argumenta que esse protocolo não foi executado, a questão não foi equacionada da maneira mais diplomática possível e da forma como o protocolo de entendimento e de cooperação entre os países havia estabelecido. E, nesse sentido, o Ministério das Relações Exteriores, né, o governo brasileiro, por orientação e decisão do presidente Lula, adota essa medida de reciprocidade. E aí temos outras questões conjunturais. Nós vimos um processo de reaproximação entre os dois governos por conta aí das negociações referentes às tarifas que o presidente Trump aplicaram ao Brasil no ano passado, e chegamos a um momento em que essas tensões diminuíram bastante e tínhamos, como você bem colocou, uma reunião agendada para março, que foi interrompida, obviamente, pela questão da guerra que Israel e os Estados Unidos lançaram contra o Irã. Então, no momento, o Brasil não é a prioridade. E é bom dizer que a América Latina, como um todo, nunca tinha sido uma prioridade para os Estados Unidos, e essa situação se tornou diferente a partir desse segundo mandato do presidente Trump. E temos agora, então, uma situação em que nós temos uma eleição presidencial para acontecer agora em outubro, né? E essa temática, como bem o Felipe apontou aí, ela é algo em que o presidente Lula conseguiu lidar muito bem, no sentido de conseguir apoio popular no Brasil contra essa investida norte-americana por conta das tarifas, conseguiu argumentar muito bem no sentido de que essas medidas iam contra a soberania brasileira, pela forma como essas medidas tarifárias vinham sendo aplicadas no Brasil,
E há um entendimento também, as pesquisas mais recentes mostram que o brasileiro, de uma forma geral, não aprovam as condutas do presidente Trump no âmbito internacional, não aprovam essa guerra que o presidente Trump lançou contra o governo iraniano, contra o Irã. E o cálculo que a gente pode fazer agora é que essa medida do presidente Lula pode ser um risco, né? E também uma oportunidade, à medida que daqui para frente a gente vai observar como os dois lados do espectro político brasileiro, né, a direita e a esquerda, vão instrumentalizar essa situação, né? Pode-se apontar pelo campo da oposição que essa medida do Brasil pode isolar o Brasil em relação aos Estados Unidos, poderia ser ruim para os negócios, mas, ao mesmo tempo, o governo pode muito bem tentar instrumentalizar isso positivamente no sentido de fortalecer o argumento do presidente da República, do presidente Lula, em uma abordagem mais soberana, né, em relação à relação que o Brasil tem com os Estados Unidos. Mas é bom a gente reforçar e lembrar mais uma vez de que, de fato, as relações do Brasil no seu conjunto, elas são muito mais fortes, muito mais consolidadas do que este evento específico em que envolve essa situação envolvendo ramagem, envolvendo a Polícia Federal e a decisão do Brasil em adotar uma medida de reciprocidade. Bom, antes de eu passar a bola para o Felipe, essa questão da reciprocidade, ela vem sendo falada nos últimos tempos aqui no Brasil, quando o assunto é Estados Unidos, são os Estados Unidos. Agora a gente falou mais uma vez de reciprocidade, já falamos sobre reciprocidade no último momento, quando falávamos de tarifas também. É a melhor forma de tratar os Estados Unidos é a questão da reciprocidade. O que significa a reciprocidade? Ela é só um alerta para aquele país ou, de fato, é a melhor maneira de se lidar com os Estados Unidos? Todos os assuntos devem ser lidados com reciprocidade? É a melhor forma mesmo? Bom, a reciprocidade ele é uma estratégia, né? É uma estratégia nas relações internacionais, principalmente nas relações diplomáticas. E os governos lançam mão da reciprocidade na medida em que o interlocutor ele não deixa, vamos dizer assim, alguma alternativa no campo diplomático para lidar com certas questões. Como eu falei anteriormente, nesse caso específico, existem protocolos estabelecidos quando esses acordos de cooperação são firmados e esses acordos são pautados justamente na boa-fé dos interlocutores, e na medida em que esses acordos não são levados a cabo, não são respeitados, aí cabe uma decisão política desses interlocutores adotar a reciprocidade ou não. E pelo histórico recente nessa relação entre os Estados Unidos e o Brasil, nesse segundo governo Trump, o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, na questão das tarifas, tiveram uma cautela imensa para lidar com as repercussões negativas dessas tarifas sobre a economia brasileira, como todos nós bem sabemos, e buscou sempre estabelecer canais de negociação. Um ponto importante nesse histórico mais recente desse segundo mandato do governo Trump é que, ainda que pese todo o profissionalismo reconhecido da diplomacia brasileira para lidar com diversos atores do sistema internacional, no caso dos Estados Unidos, a abordagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil, referente às questões políticas domésticas brasileiras, é um ponto importante, porque temos um elemento ideológico entre a visão de mundo de Donald Trump e do seu círculo de assessores mais próximos e
a visão de mundo e ideológica do ex-presidente Bolsonaro e do círculo político e ideológico mais próximo também. Então, a questão política ela acaba interferindo nessas relações diplomáticas, considerando-se também o desafio para o Ministério das Relações Exteriores o fato de que temos nos Estados Unidos a presença do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, atuando junto com outros atores brasileiros no sentido de causar, de impor obstáculos à diplomacia brasileira para que as negociações diplomáticas oficiais entre a Casa Branca, né, e o Palácio do Planalto, né, possam ocorrer como manda o figurino, como manda o protocolo diplomático. Então, nesse sentido, acaba que o histórico recém dessa relação, que vem sendo problematizada por esses atores não estatais, né, o Eduardo Bolsonaro e os atores domésticos brasileiros que também atuam nos Estados Unidos em desfavor da diplomacia brasileira, acabam pesando muito na ação do Itamaraty para lidar com situações como essa que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que é essa questão dessa medida de adotar a reciprocidade para lidar com essa questão envolvendo a Polícia Federal e o ICE, essa agência norte-americana. Bom, seguimos acompanhando então. Robson, muito obrigada pela sua participação, pela análise aqui com a gente e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Olha, a repercussão da crise diplomática chegou ao Palácio do Planalto.